Gostaria de dar boas-vindas a todos aqueles que estão nos visitando nesta manhã. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Tem alguém nos visitando aqui essa manhã? Acho que somos só nós mesmos, né? Sejam todos muito bem-vindos, então. O pastor não está aqui hoje, né? Essa semana ele se sentiu muito mal. Quero agradecer a todos que estiveram orando por ele. Ficou mais ou menos... Na terça-feira ele veio, ainda estava se sentindo mal. E quando ele fica mal, ele fica quietinho. Fica quietinho na dele. Ele ficou se sentindo mal, mas graças a Deus, depois ele ficou bem, melhorou. Ele já tinha um compromisso hoje de uma viagem. Não podia deixar de estar nesse compromisso. E nós estamos aqui, né? Porque a gente precisa cumprir o chamado de Deus, né? A obra do Senhor, ela não para. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra que mexeu muito comigo, e eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração também nessa manhã, amém? Quantos estão com o coração aberto aqui para receber? Amém, glória a Deus. O tema da nossa mensagem é construindo memórias. Construindo memórias. Como essa ministração tem tocado a minha vida. E meu esposo fica falando: Cristiane, você sempre fala isso. É uma verdade que eu carrego dentro de mim. Nós precisamos construir memórias. Será que você tem construído memórias? Ou quais as memórias você tem construído nesse tempo? Talvez você carregou algumas memórias que não são boas. Lembranças, situações dolorosas que estão em você, né? Que você carrega como marcas negativas na sua vida. Porém, eu quero dizer para você, o presente é hoje. Passado já passou, as memórias ficaram. Mas você está no dia de hoje. E você pode hoje construir novas memórias, novas lembranças, lembranças boas, sabe? Para o seu futuro. Quando você estiver lá no futuro, você vai lembrar do hoje, de coisas que aconteceram hoje. A nossa vida, esse tempo que nós temos vivido, é um tempo de correria. Será que é só a minha vida que é correria? A sua vida é correria também, né? Você já acorda pensando: meu Deus, é isso. Não importa se você é aposentado, não importa se tem 2 empregos, se você é estudante, se você é jovem, se você é criança, se você já tem uma certa idade, se você é meia idade, adulto, se é mulher, se é homem. Nossas vidas se tornaram corridas. Nossas vidas se tornaram agitadas, não é verdade? Teve uma pessoa que falou assim para mim: pastora, como faz para desacelerar? Porque eu falei assim, eu fico olhando algumas pessoas assim, tão aceleradas. Eu falo assim, eu já fui assim. Hoje eu procuro me equilibrar um pouco. Procuro em Deus, né, trazer um equilíbrio na minha vida. Porque eu sei que se eu não trouxer isso, eu vou chorar lá na frente. Então, passei por alguns processos na minha vida que me fizeram, igual o Jacó, né, mancar. Que ele, depois que foi ferido na coxa, né, o andar dele já não era mais o mesmo. O andar dele era o quê? Mancando. Mancando. Então, hoje eu não faço coisas que eu fazia no passado. Hoje, as minhas atitudes, os meus comportamentos, eu procuro fazer diferente, né, de algumas acelerações que acarretaram algumas consequências, até na minha saúde, até no emocional, né? Porém, há tempo para todas as coisas. Fala para a pessoa que está ao seu lado: há tempo para todas as coisas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre construir memórias. Nós precisamos entender que situações marcam gerações. Existem diversas coisas que marcam gerações. Talvez na sua vida hoje presente, você está experimentando de coisas
que a sua tataravó, né, marcou. Foi passando de tataravó para bisavó, para avó, e passou para sua mãe, passou para você. Sua mãe, e chegou até você. Então são coisas que marcam gerações. Existem costumes na minha família que são notáveis, que são coisas que vieram lá da minha avó, que passou para minha mãe, que minha mãe passou para mim, que eu passo para minha filha. E é interessante que quando estão os sobrinhos juntos, né, quando está Gabriela, Manu, outros sobrinhos, tua mãe faz, minha mãe faz isso? Faz. Tua mãe também faz? Faz. A tua mãe fala isso? Faz. E minha mãe também faz. E são as mesmas, algumas coisas, algumas características são iguais, porque foram coisas, memórias da nossa infância. São situações que nós aprendemos ali na nossa convivência. Memórias, elas marcam gerações. Elas podem marcar negativamente e elas podem marcar positivamente, sabe? Pela manhã eu falei aqui sobre o ovo e a batata, que eu ouvi ontem, né? O ovo e a batata. O ovo e a batata submetido ao fogo tem reações diferentes. A batata amolece e o ovo endurece. Então, ou seja, as suas memórias, as suas dores, o que você passou na sua vida, ou te enrijeceu, ou te amoleceu, ou te fez uma pessoa mais flexível, mais quebrantada, ou te fez uma pessoa dura, né? Enrijecida. Porque nós podemos escolher o que nós faremos com as memórias que marcaram negativamente a nossa vida. Nós podemos escolher, sabe? Assim como nós podemos escolher as memórias que marcaram positivamente a nossa vida. É bom quando nós temos muitas coisas, memórias boas. E as memórias ruins, o que nós fazemos com elas? Eu sempre falo assim para as mulheres da nossa igreja: faça do limão uma bela limonada. Se a tua vida está como um limão azedo, difícil de você tragar, bota um pouco de açúcar, um pouco de água, mas toma esse limão todo. Não tira da tua vida, não. É necessário nós abraçarmos a história da nossa vida, aceitarmos, né, nossas lembranças dolorosas. E eu quero falar para vocês sobre, na psicologia, eu não sou psicóloga, eu sou pastora. Mas na psicologia a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Ao longo da nossa caminhada a gente vai aprendendo, a gente vai lendo livros, a gente vai lidando com pessoas. E eu aprendi sobre o carimbo emocional. Nós sabemos que o carimbo emocional, ele é feito com marcas positivas, com marcas negativas na nossa vida. Existem dores que nós carregamos, desde a nossa infância, desde o nosso ventre. Nós temos ali dentro do ventre, a mãe passou por diversas situações, briga nos relacionamentos, rejeições, e aquilo dali, a criança no ventre já sentia. Isso é bíblico, por quê? Porque quando Maria encontra com Isabel estava grávida de João Batista. E quando Maria se encontra, ela também estava grávida de Jesus. Quando ambas grávidas se encontram, o que acontece lá no ventre de Maria, de Isabel? Ele começa a pular, ele começa a se agitar. Então, ele sentiu a presença já do Todo-Poderoso. Então, se dentro do ventre nós podemos sentir coisas boas, podemos absorver coisas boas do exterior, quanto mais as coisas que são negativas, as coisas que são ruins, né? Nas minhas gravidez, como eu já sabia disso, eu procurava, né, orar, ler os salmos para minhas filhas, né? E lia ali para elas, orava, abençoava, para que elas viessem a ter memórias, quando nascesse, crescesse, lá no inconsciente delas, elas já tivessem gravada a memória Bíblia dentro dela. Então, existem coisas que marcam a nossa vida, né?
canções, por exemplo, canções que marcam gerações. Eu acho isso lindo, essas marcas dessas canções, né? Existem canções que eu canto desde os 18 anos, desde os 12 anos, quando eu me converti. Gente, é muito tempo. Eu falo, Deus deu uma canção para essa pessoa, e essa canção, marcou gerações, né? Se espalhou. Os salmos, a coletânea de salmos, salmos de Davi, salmos de Asaf, né? Outros salmos de pessoas desconhecidas, porque nesse teu salmo aí, na tua Bíblia, 150 livros, são 150 livros, não são capítulos, são 150 livros, uma coletânea de músicas, são músicas que o povo de Israel, eles utilizavam nos cultos públicos. E ali os salmos, eles, assim como nós cantamos aqui, né? Cantamos gratidão, eles também cantavam. Eles escreviam, eles recitavam. O Salmo 91, por exemplo, é um salmo de uma pessoa que nós não sabemos quem é, não é de Davi. É um salmo que ele foi escrito por um judeu que saiu, que tinha saído lá do exílio e tinha sido perseguido, e ali no exílio ali da Babilônia e ali da perseguição, ele escreveu esse Salmo 91 como oração para os judeus. E eles oravam ali 10 vezes por semana, ficavam orando aquela mesma frase, repetindo. Enfim, são coisas que marcam gerações, né? E esses salmos marcaram, e marca até hoje. E não acaba, e não para nunca, né? Então existem coisas que vão marcar gerações. E eu vou perguntar para você, o que você está construindo na sua memória de hoje? O que você constrói hoje na sua memória? O que você constrói hoje na vida dos teus filhos? O que você, jovem, está construindo na sua memória aí da sua juventude? O que você está construindo? Você está tendo oportunidade de construir coisas boas para você. Eu sei das memórias que eu construí na minha vida, na minha juventude, na minha conversão, né? Quando a palavra de Deus fala assim, quero trazer à memória o que me dá esperança. Vamos precisar, naqueles momentos difíceis, puxar lá dentro. O que eu tenho de bom aqui? É igual aquela caixinha de promessas, né? Você naquele dia não acordou muito bem, você vai lá e puxa, você lê aquele versículo. Ai, que legal. Assim é a nossa memória. Então eu quero falar sobre isso. Coisas que marcam gerações. Será que o que tem na minha memória são só coisas ruins, lembranças dolorosas que machucam? Por um tempo na minha vida eu tinha só lembranças dolorosas. Foi na minha conversão, quando eu tinha meus 12 anos, a minha memória estava cheia de coisas boas, sim, mas algumas coisas ruins, que me deixaram depressiva, que me deixaram angustiada, que me deixaram para baixo, sabe? Que me deixaram calada. Eu fiquei calada, olha só, gente, que milagre. Durante um tempo, sei lá, uns 2, 3 anos eu fiquei calada, fiquei muda, né? Não queria falar. Foi nessa época que eu só estudava. Eu estudava violão clássico e eu dava aula até de violão, para vocês verem, né? Não tem nada a ver comigo, mas eu fazia isso na época. Estudava música, estudava 2, 3 horas. Eu não queria ter relacionamento com ninguém. Eu não queria falar com ninguém. Quanto mais o meu tempo fosse ocupado, era melhor. Porque eu queria viver o meu isolamento. Estava na igreja? Estava. Eu ia para a igreja, voltava. Nunca me desviei na minha vida. Nunca me afastei do evangelho. Mas foi a época de memórias. Memórias negativas falavam mais alto na minha vida. E eu queria apagar, mas eu não sabia como apagar. Nós só vamos apagar as memórias negativas se nós termos amnésia ou tivermos Alzheimer. Ninguém quer ter Alzheimer aqui, né? Então, nós não podemos apagar, mas nós temos como
construir novas memórias. Nós temos como trazer coisas boas, sabe? Coisas boas para a nossa vida, para esse presente aqui. Deus tem coisas novas, lembranças novas, coisas que te fazem alegre, que te fazem sorrir. Por exemplo, datas comemorativas. Vamos ler lá em Êxodo 13:9. Êxodo 13:9. Isso é bíblico, gente. Deus, Ele nos ensina a ser pessoas que gravam. Nosso Deus é um Deus de memórias. Ele nos ensina a construir boas memórias. Está tudo aqui na Bíblia, gente. Não é nada inventado. Está tudo aqui na Bíblia. Nosso Deus é um Deus que nos ensina a curar nossas memórias. Ó, ele fala assim, ó, e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Ó, no versículo 8, ó, naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Olha só, olha o que o Senhor está ensinando, ó, passem as coisas boas para os seus filhos. Minha mãe tinha muito costume de falar das coisas boas para nós, né? E eu passo para minhas filhas. Mas isso é bíblico. Ó, naquele mesmo dia contarás ao teu filho dizendo, isto é pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Então nós precisamos ter memórias e passar essas memórias para a próxima geração, deixar um legado. Nós como cristãos precisamos gerar filhos espirituais e precisamos, sabe, passar para eles. Existem coisas que eu vivi que esses jovens não viveram, né? Existem coisas que você viveu que essas crianças não viveram. As coisas negativas você pode ensinar, as coisas positivas você pode aconselhar. São memórias que nós temos que passar de geração em geração, porque um dia nós não estaremos mais nessa terra. E o que vai ficar? O que vai ficar é a nossa história. O que vai ficar é o nosso legado. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, né? Deus falou comigo assim, eu estava orando a Deus, chorando e falando, Deus, eu ainda não deixei um legado para essa geração. Eu estava achando que eu ia morrer, né, naquele ano de 2020. E eu falei, Senhor, acho que eu vou morrer. Poxa, mas eu ainda fiz tão pouco, Senhor. Eu preciso fazer mais. Como que será contada a minha história? Tudo bem, já estou na igreja, já ganhei vidas para o Senhor. Mas eu sei, sabe aquela música, eu ainda tenho lenha? Eu falei, ainda tem lenha, né? As senhorinhas ficam só falando isso. Ainda tem lenha para queimar. Então eu fiquei pensando, gente, eu ainda tenho, Senhor, eu ainda tenho muita coisa que eu preciso passar. Tem muitas experiências com Deus, muitas coisas boas que Deus me livrou, que Deus me curou, que Deus me libertou. E eu começou a ver uma ansiedade dentro de mim para querer passar tudo para outras pessoas. Só que naquele momento ali eu estava doente, debilitada. Eu mal podia falar, mal podia cuidar das minhas filhas. Eu estava de cama naquele momento ali. E eu falei, Senhor, não, Senhor, eu vou me levantar daqui. E quando eu me levantar, Senhor, eu vou. É assim que a gente faz, não é verdade? A gente faz uma aliança com o Senhor. E ali depois, naquele dia, de fato, o Senhor me curou. E nós começamos o curso Você é Capaz. E eu comecei a fazer aquilo que o Senhor mandou. Passar minhas experiências. E depois escrevi meu primeiro livro. Deus falou, escreve agora. Coloca aqui a tua história. Não, Deus, como eu vou me expor assim? Coloca a tua história aqui nesse livro. E falei, tá bom, vou escrever. E escrevi o primeiro livro. E agora, depois demorou 3 anos, né? Para me escrever o próximo. E Deus, escreve, fiquei doente de novo. Aí meu apóstolo falou assim, vai ficar doente de novo para escrever o terceiro. Não, já entendi tudo. Já entendi que Deus quer que eu conte, quer que eu escreva, quer que eu passe através dos livros. Eu vou passar? Eu passo, eu escrevo, não tem importância. Vamos falar,
daquilo que nós carregamos. Vamos passar para a nova geração. Vamos passar daquilo que há de bom em nós, daquilo que não deu certo e daquilo que deu certo. Isso são o quê? Memórias. Memórias negativas, memórias positivas. Passem para os seus filhos. Contem para eles com mão poderosa que o Senhor retirou eles do Egito. E meu esposo fala assim, essa mulher gosta de ficar lembrando de coisas ruins. São memórias negativas, mas são memórias. Ontem eu estava vendo um vídeo e a missionária estava falando, que quando ela casou, ela ficou, o noivo dela foi para o campo missionário lá no Polo Ártico. E ela ficou esperando ele 3 meses, porque não podia entrar a mulher lá. E ela ficou orando, ansiosa para a volta dele. Achou que ele não ia voltar para casar com ela, mas ele voltou. E quando foi liberado para ela poder ir também para o campo, e ela foi, se casou, e feliz da vida, foram os 2 para o Ártico. E aí começou as provações. E ela falou que se deparou tendo que cozinhar foca. Aí eu falei, tá vendo? Pelo menos o meu foi mais fácil, Era só chuchu. Mais fácil, chuchu com arroz é melhor do que comer foca. Tá bom, tô no nível melhor. Então, são coisas, memórias. Mas depois a história dessa missionária, o avivamento começou com aquela semente daquela mulher, daquele homem. E depois daquela mulher que foi, missionários que plantaram e trouxeram o avivamento, trouxeram a transformação para aquele lugar, e vidas se converteram. Tudo há um preço e há memórias. Deus quer que nós venhamos a deixar memórias positivas. Então, datas comemorativas, elas precisam ser celebradas. Será que você celebra o seu aniversário? Tem pessoas que falam assim, pastor, eu não gosto do meu aniversário. Como assim? Você tem que se alegrar. Se alegra. Se a pessoa não gosta, ela está com problema na alma. Precisa ser curada. Porque Jó também amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoou, por quê? Porque ele estava passando por um tempo de enfermidade, de luta, então ele não gostava do dia que ele nasceu. A minha vida é horrível, ele precisava ser curado. Ele precisava fazer as pazes com a história dele. Então muitas vezes nós temos que fazer paz com a nossa história, aceitar a nossa história. A tua história é essa daí, não tem jeito, tu passou por isso, passou. Sabe, mas aquele limão, ele pode se tornar uma limonada, sabe? O fogo não pode te endurecer, mas o fogo tem que te quebrantar. As situações diversas na sua vida precisam de fazer você uma pessoa mais flexível, pessoa mais quebrantada, não uma pessoa arrogante, amargurada. São coisas que nós precisamos lutar todos os dias. Coisas que eu já passei na minha vida que precisam me fazer melhor e não uma pessoa pior. Então, falar a pessoa que está do seu lado, o que você viveu precisa te fazer melhor e não pior. Então, há situações diversas, Então, na Bíblia, vai mostrando que nós temos que celebrar, sim, o nosso nascimento, as datas do nosso aniversário. A palavra de Deus também nos ensina sobre as festas bíblicas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, lendo a Bíblia, conversando. Êxodo 28, 12. Vamos abrir lá. Êxodo 28, 12. E porás as tuas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará seus nomes sobre os ombros, para a memória diante do Senhor. Então, filho a gente carrega aqui, filho espiritual, filho biológico, tá aqui, A gente precisa gravar, pedras de memória nos filhos de Israel. Precisamos levar os nomes deles sobre os nossos ombros. Sabe o que é isso? Oração, dedicação, construir. Sabe? Nós não podemos, deixa para lá.
Ah, o filho está rebelde, não quero saber dele. Não, peraí. Não fuja da sua maternidade. Não fuja da tua paternidade. Filhos espirituais, você que é filho, eu falo para minha filha assim: facilita a minha liderança, quando ela não quer me obedecer. Facilita a minha maternidade, quando ela não quer. Faça isso, falo com as meninas, né? Agora são 3. Por favor, vocês podem fazer isso assim? Facilita a minha liderança, por favor. Minha maternidade, eu preciso ser mãe, preciso disciplinar, preciso cuidar. Então, por favor, facilita. Então, filhos, facilitem a liderança dos pais. Sabe que o pai não precisa falar 1, 2, 3, 4, 1000 vezes. Sabe? O pai e a mãe, quando o filho traz honra, o filho é obediente. Ai, que facilidade, gente. Que facilidade, né? Aí o pai e a mãe se alegram, né? Então, não estou entendendo, mãe. Não estou entendendo, pai. Não entende. Eu falo assim para minha filha: você não está entendendo? Só obedece, por favor. Mesmo que tu não entenda, no final você vai estar cumprindo a Bíblia. Cumpre a Bíblia, pelo menos. Mesmo que você não esteja compreendendo, minha filha. Eu falo isso para elas, sabe? Falando nada que eu não falo. Assim como muitas vezes ela também vem conversar comigo. E eu preciso gravar, né? Preciso gravar ali, ó. Levar nos ombros. O que é levar nos ombros? É orar. É parar para ouvir. É conversar. Quantas vezes, né? As meninas: mãe, quero conversar com a senhora. Tá bom, minha filha. Tia, eu quero conversar com você. Tá bom, minha filha. Até a Raquel, né? Às vezes a Raquel quer falar muito. Mais do que eu. Quem fala mais aqui nessa casa sou eu. Não é você, não. Fala: Raquel, chega. Você quer falar mais do que eu? Sou a rainha da casa. Eu sou a rainha do lar. Você não pode falar mais do que... Mas a Raquel fala mais do que todos, né? Aí eu tenho que parar para ouvir ela. Falo: Júnior, a gente tem que parar para ouvir. Eu compreendo ela. Ela fala mais do que eu. Então, os filhos precisam ser carregados ali nos ombros, sabe? Aqui, para você não esquecer, ó. Não esquecer. Não esquecer a disciplina, o amor, a dedicação. Então, nós temos que gravar o nome dos filhos nos nossos ombros. Não é esquecer, não. Sabe, eu me lembro que quando minha mãe chegava em casa cansada, trabalhava em 2 empregos, né? Ela chegava lá, a gente, tudo em cima dela, né? Às vezes as mães... Quero sair um pouco. Esquecer que sou mãe. Porque é mãe. Pai, mãe. O Júnior que fica: meu Deus do céu. Quanta mulher nessa casa. Meu Deus. Estou me sentindo oprimido. Eu falo: considere-se feliz. Você é privilegiado. Bendito. A Bíblia fala: bendito é o fruto entre as mulheres. Olha só. Aí ele fala: nossa, meu Deus. Onde ele acha um homem, ele: ai, que bom, um homem. Eu estava quase ficando mulher. Não fica mulher não, porque é tanta mulher lá em casa. É tanta coisa de mulher lá em casa. Glória a Deus por isso, né? Eu falo: aí, são as meninas, as mulheres da tua vida. Fazemos uma tira meia, outra me dá água. Gabi, faz pipoca para mim doce. Olha só, é um rei, não é não? É um rei. Eu falei: tu tá feliz, tu tá feliz, tu não tá sabendo. Tá feliz, não tá sabendo que tá tão feliz. Então, gente, vamos lá, 28, Êxodo 28, 9, também vai falar sobre isso. 28, 9 diz assim: tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nela o nome dos filhos de Israel. Então, os filhos, eles precisam estar com vocês o tempo inteiro. Sabe, eu estou indo para o trabalho, mas eu estou aqui, ó, ligado na oração. Eu estou saindo. O Júnior está lá, mas ele está ligado aqui, ó. Cadê Emanuele? Raquel, Júnior, Gabriela. Cadê você, Gabriela? Gabriela. Oi, tio. Então, os filhos estão aqui, ó. Estão gravados. Vão para a escola, voltam, mas a gente está aqui, ó, com o olho aberto, ó.
ligados com eles, os filhos espirituais também, né? O pastor está contando, fulano veio na igreja, cadê o outro fulano que não veio no culto? Os filhos espirituais, está tratando, está cuidando, não é controle, mas é o cuidado e a responsabilidade, né? Teremos que dar conta para Deus, né? Se nós fizermos tudo e vocês fizerem do jeito que vocês quiserem, aí tudo bem, mas fizemos tudo. Mas temos que cumprir o que foi colocado nas nossas mãos. Temos que trazer essa obediência. Então isso vai trazer memórias boas. Temos que gravar o nome deles. Precisamos tratar os filhos, né? O presente acalma a tempestade também, né? Vamos estar aquela tempestade na nossa família. Um presentinho. Gente, o presente, ele faz a diferença. Sabia? O presente, ele acalma toda a tempestade. Dê presente, homens, para sua esposa. Gente, às vezes, é tão importante você ser lembrada, né? Uma coisa de nada. O Júnior não é bobo, ele sempre traz um negocinho, tipo assim, eu lembrei de você, né? Quando eu saio, né? Teve uma vez que o Júnior estava só saindo o tempo todo, saindo, só ficando fora o tempo inteiro, né? Meu marido, não estou vendo meu marido. Daqui a pouco ele vai no mercado, assim, foi no mercado e tal. Aí ele trouxe o que para mim? Uma goiabada. Gente, o que aquela goiabada está falando? Ele sabe que eu gosto de goiabada. Então ele está falando assim, eu lembrei de você no mercado. Então, olha aqui, ó, uma goiabada para você, meu amor, né? Tô saindo, mas eu tô lembrando. Eu tô fora, mas eu tô lembrando de você. As mulheres também, sabe? Dê presentes pro seu marido, né? Às vezes o marido sai, você ficou em casa. Faz, sabe, algo memorável para que ele não esqueça mais. Amém, mulheres? Mulheres casadas. Faça algo que ele não esqueça de você. Ele pode estar na China, mas ele não vai esquecer de você. Ele vai querer voltar correndo, porque ele está lembrando, ai, minha esposa maravilhosa. Não existe outra melhor do que a minha. Tem que ser assim. Os filhos, sabe? Sejam bons filhos. Porque na hora daquela ira, sabe? Aí essa mãe vai lembrar assim, sabe? Não, vou ter misericórdia agora. Não vou dar aquela surra não, sabe? Porque tudo bem, sabe? Tudo bem. Aí a gente vai pensando. Então, filhos, criem memórias com seus pais. Façam café da manhã para eles. Amém? Faça um almoço, uma janta. Limpe uma casa, lave uma louça. Faça algo que glorifique a Deus. Isso é uma coisa séria, gente. E totalmente bíblica e espiritual, sabia? Você sabia que sua mãe às vezes não está nem feito direito. Mas só de você ter feito é como se você estivesse se importando com o pai. Se importando com a mãe, sabe? Né? Aí o filho faz, aí a mãe fica assim, poxa, que linda, que gracinha. Mãe é boba, né? Meu Deus. Mãe e pai é bobo. A minha filha, ela já sabe como tirar um sorriso de mim, sabe? Aí eu falo, tudo por um sorriso, né? Meu Deus. Como a gente sorri fácil, né? A vida passa. Tudo acaba. E o que vai ficar são as memórias. Construa as memórias boas. Ah, mas na minha vida foi só luta, só sofrimento, só dor, banho gelado quando criança. Eu estava falando para as meninas, para alguém que eu estava falando, né? Acho que é para o João. Ah, uma vez a gente foi num hotel, numa cidade assim, sabe? Fomos ministrar num lugar, no interior, e tinha um hotel daquele, gente, de luta. Assim, igual o faroeste, não tinha nem água quente. E um frio terrível. Ai, Júnior, pelo amor de Deus, que não tem água quente nesse lugar. Falei, você nunca foi pobre. Eu vou tomar banho, porque eu sei tomar banho na água gelada. Você não foi pobre, sempre teve água quente. Eu vou tomar banho tranquilamente. Ele, vai lá. Nem água para esquentar não tinha. Ele, vai lá que eu não vou. Eu vou lá reclamar lá embaixo amanhã. Falei, tudo bem. Lenço umedecido serve para tudo, né?
Aí eu falei para ele, você não foi pobre? Pobre toma banho gelado, no frio, né? Não tem água quente. Então são memórias da minha infância. Eu falei, Júnior, eu não me lembro na minha casa nunca que eu tive água quente. Não lembro mesmo. Imagina, com um monte de filho, meu pai botasse água quente lá em casa, meu Deus, a conta de luz ia, Deus me livre, não tem como. Não tinha como ter água quente lá em casa de jeito nenhum. Então eu não tive essa falta de água quente, nunca tive. Porque eu também, depois que eu ainda fico com garganta ruim, né? Tomo banho de água quente, fico com garganta ruim, porque eu não sei tomar banho de água quente. Tomo banho de água quente hoje. Então, memórias ruins. Aí o Júnior fala, memória ruim, tira essa memória, né? Muda, agora memórias novas. É verdade, coisas boas. Então, coisas boas que servem, coisas ruins que servem para ser como experiência para o hoje. Então, crie memórias boas, sabe? Eu sempre falo, vamos criar memórias, vamos fazer um almoço para as crianças, vamos dar um passeio, às vezes não precisa de dinheiro, sabe? Vamos dar uma volta ali na praça. Quantas vezes, Manu pequena, o nosso passeio? Vamos no mercado no Guanabara. O shopping dela era Guanabara. E a maior alegria dela era no Guanabara. Até hoje. Ontem ela falou, mãe, vamos no Guanabara. Eu estava por aqui, né? Eu falei, vamos. Tu tá querendo lembrar de memórias da infância, né? Só tinha o Guanabara para ir, a gente ia no Guanabara. Então fomos no Guanabara. Então, ou seja, memórias, né? Tudo passa na nossa vida, mas nós podemos fazer do nosso limão uma limonada. Podemos trazer coisas boas para nós hoje, sabe? Será que o que os seus filhos têm hoje é memórias de briga, sabe? No seu casamento, o que tem de bom para você lembrar nos dias difíceis? Sabe? O que eu tenho de bom para lembrar? Nos momentos difíceis eu estava ali junto com meu esposo. Momentos difíceis da minha vida, ele estava ali junto comigo. Então, a gente sabe, ele é meu parceiro. Já passou por tudo isso. Então, naquele momento da raiva, não, tá bom, tá perdoar. É mais fácil de perdoar. Porque aí você lembra, né? Das coisas, das memórias, das coisas que você já viveu e que está valendo a pena. Então, crie memória, construa memórias na sua família. O presente acalma a tempestade. Número 10, 10. Vamos lá para Números 10, versículo 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, sabe, esses tempos de culto aqui são memórias, gente. Aquele dia que o Senhor tocou na tua vida. Gente, eu não me esqueço no dia. Eu era mais jovem ainda, tinha uns 18 anos. Quando eu fui num encontro com Deus. Quando eu fui selada com o Espírito Santo naquele dia ali. Júnior foi para um lugar, eu fui para outro lugar. Isso está aqui na minha memória. Naquele dia tal, quando recebi do Espírito Santo, tocou na minha vida, eu comecei a falar em novas línguas. E foi naquele momento ali, eu falei, Júnior, Jesus me beijou. Essa mulher pirou de ver mesmo agora. Essa gata pirou, né? Eu falei, Júnior, é verdade. Algo aconteceu. Mas hoje eu encontrei na Bíblia que fala, né? Beijando o filho. A Bíblia fala sobre beijar Jesus. Nós é que não entendemos. Seres humanos não entendemos. Mas é um relacionamento de intimidade com Deus. Eu vivi um relacionamento de intimidade naquele dia que eu não esqueço até hoje. Foi algo na minha vida com Deus, no meu relacionamento com Deus, que marcou positivamente. Aqui fala, lembre-se das solenidades, lembre-se da alegria, dos sacrifícios, e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios, ou seja, de coisas que você viveu com Deus. Será que você tem memórias na sua vida com Deus, para naqueles dias frios,
naqueles dias onde você está passando, sabe, de deserto, onde você está pensando em desistir, você tem que ter memórias. Poxa, naquele dia Deus falou comigo, foi tremendo, sabe? Quando o Senhor falou comigo ali, quando eu me converti, quando Deus tocou naquele dia lá no meu quarto, lá no culto, lá naquele lugar, lá no curso, você é capaz. Lá naquele dia eu tenho memórias guardadas. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou fracassar no meu relacionamento com Deus, porque eu tenho memórias. Construa memórias com Deus, no seu relacionamento com Deus. Isso vai te fazer forte. Isso vai fazer com que você não pare por nada. Pode acontecer o que acontecer. Você tem uma memória com Deus. Você tem um relacionamento com Deus firme e constante. E nada te paralisa. E nada te afasta do amor de Deus. Conforme diz a palavra, quem nos separará do amor de Deus? Né? Quem separará do amor de Deus? Será fome, nudez, perigo ou espada? 1 Coríntios 11, 24 ao 26 foi uma outra memória. 1 Coríntios 11, do 24 ao 26. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ceia é um memorial para nós não nos esquecermos do que Deus fez conosco, do que o Jesus fez com você e comigo, da aliança que nós temos que pagar um preço aqui nessa terra. Perdoar, viver o evangelho, né? Viver nossas renúncias, viver não desistir do nosso chamado. É uma memória que Cristo deixou. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que beber, por isso que nós não podemos faltar ceia. Ah, pastor, é religiosidade. Você não pode ser religioso, mas a ceia é uma memória que tu tá, Você pode ver que parece que às vezes no tempo da ceia dá vontade de não vir, né? Principalmente se você tiver com um problema com teu irmão, porque aí tem que trocar o cálice, né? Ai, não vou. Teve um tempo na época da igreja que eu percebi que muitos irmãos não iam no culto da ceia. Eles iam em outros cultos, mas não chegavam no culto da ceia, eles não vinham. Eu falei: meu Deus, está com algum problema. Como assim? Não vem no culto da ceia? Jesus falou, foi uma ordem de Jesus, que é para batizar, que é para tomar ceia, né? E é o ir, fazer discípulo. Como assim? Eu não estou seguindo uma ordem de Jesus. Ele não deu ordem, ele não deixou muitas ordens, mas essa ordem ele deixou. Ele falou: tome a ceia, para você poder, refrescar a sua memória do que eu fiz ali naquela cruz por você. Para você lembrar sempre, eu morri por você. Esse cálice é a minha aliança contigo. E você tem que ter uma aliança comigo também. Come o pão aí, bebe do cálice. Renove essa aliança comigo, traga na tua memória. Isso é a ceia. É o que nós fazemos aqui como igreja, como corpo. Para isso ficar marcado, para nos fortalecermos, para continuarmos nessa jornada, na nossa caminhada de fé. Então é necessário essa memória, sabe, da morte de Cristo. Porque a morte, ela trouxe o quê? Vida. A morte trouxe o quê para nós? Ressurreição. Ele não é mais aquele Cristo que está ali pendurado no madeiro, morto. Ele é aquele Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e em breve virá nos buscar. Por isso nós tomamos a ceia, para refrescar a nossa memória, para lançar aqui, um código, um gatilho, para naquele dia que você estiver pensando em desistir,
naquele dia que você estiver fracassando, que você estiver mal, que você, chega, agora eu vou me afastar, não quero mais saber, que você estiver negando a Jesus, você vai lembrar, não, Ele morreu, foi tudo pago, foi tudo cancelado lá na cruz, e eu preciso continuar até que Ele venha, eu preciso permanecer até aquele grande dia, eu não posso parar na minha caminhada, eu tenho que continuar lutando. Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar também com Ele, eu também vou ser perdoada, eu também vou ser lavada, sabe, dos meus pecados, porque naquele grande dia, nós teremos multidões com vestes brancas, lavadas. Então nós precisamos criar esse memorial na nossa vida, memorial de sacrifício. Ele se sacrificou, Ele se entregou, e às vezes a gente não quer entregar nada, às vezes a gente não quer entregar um domingo para Deus, é muita coisa, Deus, não queremos entregar um momento de oração, um momento de leitura bíblica, um pecadinho, sabe, não, eu quero pecar, eu vou pecar, mas Deus quer que você entregue isso daí, esse desejo da tua carne, essa vontade. Jesus, Ele entregou a vida dele, e nós podemos também entregar-se, sabe? Às vezes aquele pecadinho que você, não, esse daqui, deixa aqui que eu gosto. E quando na verdade Ele entregou tudo, e Ele quer tudo de nós também, sabe? Ele quer que nós venhamos a trazer essa memória. Então, construa essa memória, para naquele momento da tua fraqueza, você lembrar que Jesus suportou as dores, Ele suportou, Ele pagou o preço do pecado. Oséias 12:3, para nós finalizarmos. Oséias 12:3. No ventre, aqui está falando sobre versículo 2. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras, e o recompensará. No ventre pegou o calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Aqui está falando sobre Jacó. Então Jacó lá no ventre, a memória dele, quando ele estava no ventre, ele já estava prontão. Lá no ventre ele já estava sendo aquele que usurpa, aquele que mente, aquele que quer tomar o lugar do outro. Ele queria tomar o lugar do irmão dele desde o ventre. E ele estava lá, puxou ali. Tu não vai primeiro não, eu que vou ser o primogênito. Uma coisa dentro do ventre, olha só. E depois aconteceu aonde? Na idade, porque ficou na memória, né? Quando ele cresceu, tal, ele foi lá, opa, vou dar meu jeitinho. Meu irmão está pensando que... Meu irmão não liga mesmo para esse negócio de primogenitura. Eu ligo. Meu irmão não está nem aí. Eu vou tomar o lugar dele, vai ver só. Né? E a mãe, ao invés de disciplinar, a mãe, ai, tadinho, meu filho, é verdade, né? Teu irmão é bobo, não liga para nada. Deixa ele tomar o lugar dele. E a mãe ajudou ainda com a mentira. Mas não adianta, tem uma hora que a gente tem que encarar as situações da nossa vida. Tem uma hora que nós temos que admitir quem nós somos. E vamos precisar decidir se vamos querer mudar ou continuar da mesma forma. Tem uma hora que é crucial na nossa vida. Então que nós viemos a criar boas memórias, construir boas memórias na nossa vida com Deus, memórias de confissão de pecado, memórias de reconstrução do nosso relacionamento com Deus. Sabe, que viemos a construir memórias de arrependimento, de transformação de vida. Essa tem que ser a memória na sua vida. E precisamos passar para a próxima geração. Sabe? Quantas coisas boas. Hoje o que eu penso, coisas que eu não venci, eu preciso vencer hoje. Porque se eu não venço hoje, né, eu passo para a próxima geração. Eu preciso vencer. Né? Nesses dias eu tenho orado, Senhor, repreende todo demônio geracional. Porque são demônios de geração em geração. Manias,
Coisas que você fazia lá no passado, é como a palavra de Deus fala. Os pais comeram uva, mas a sujeira brotou aonde? Nos filhos. Ou seja, problemas que você não resolveu lá atrás, começa a ter consequência na vida dos seus filhos. Então é necessário nós romper agora, esse tempo que seja hoje, para nós criarmos boas memórias, tomarmos decisões agora, romper, mudar a estação, mudar o ciclo, viver coisas novas, construir boas memórias, sabe, para vivermos coisas boas. As maldições que nós não queremos na vida dos nossos filhos, o que eu vivi, eu não quero que minhas filhas vivam. Eu quero que elas vivam coisas novas, coisas boas. Desfrute de coisas boas. Minhas filhas não vivem o que eu vivi. Elas não passaram e não passam o que eu passei. Por quê? Eu quebrei isso. Essas memórias, esse ciclo foi quebrado. E hoje elas vivem uma outra coisa, mas se elas não quebrarem, sabe, algumas coisas, elas vão levar isso para a próxima geração. E as memórias, elas vão continuar de geração em geração. As memórias dolorosas, aquilo que não frutifica. Então que o Senhor nesta manhã, sabe, possa restaurar mesmo e construir novas lembranças sobre esta igreja. Sabe, que possamos viver coisas boas. Nós temos memórias negativas como igreja, mas nós temos procurado, quebrar essas memórias e construir novas memórias aqui. Você que está aqui, você tem memórias negativas, coisas que marcaram nesse tempo que você se converteu. Você tem coisas negativas, né? Memórias talvez de liderança, memórias talvez de comportamento de pessoas. Você como líder, né? Eu procuro muito assim, não transferir, né? Transferir para outra pessoa. Se alguém fez isso comigo, não significa que a outra pessoa vai fazer comigo também. Isso é algo que nós temos que lutar, sabe? Eu preciso dar a mesma oportunidade que eu dei para aquela pessoa e aquela pessoa não soube aproveitar. Aquela outra pessoa que veio posteriormente não tem nada a ver. Ela precisa também da mesma oportunidade para criarmos novas memórias, sermos curados, né? No seu casamento, na sua vida, um filho não é igual ao outro. Ah, mas aquele filho me decepcionou. Mas esse filho não está te decepcionando. Cada um tem a sua individualidade. Precisamos construir essas boas lembranças, amém?